Então vamos para a palavra agora. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Quem encontrou, fala amém. Quem não encontrou, fala estou procurando. Romanos capítulo de número 12, verso de número 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, repita comigo, transformai-vos. Pela renovação, fala assim, pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Repita comigo, boa, agradável e perfeita. Deus tem uma vontade boa para a sua vida, Ele tem uma vontade agradável para a sua vida, mas existe uma vontade perfeita, amém? Qual você quer experimentar? A boa, a agradável ou a perfeita? Qual você tem experimentado? A boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus ou a perfeita vontade de Deus? Então o apóstolo Paulo aqui traz a vontade de Deus e ele fala para que possais experimentar. Então essa vontade não é algo que eu sinto somente, é algo tangível, é algo que eu experimento, não é uma sensação. Essa vontade de Deus não é só uma sensação, eu experimento essa vontade, né? Você sente o cheiro de uma comida, você tem a sensação, você pode imaginar como está essa comida, né? Dependendo da sua fome, essa imaginação pode ser até maior do que a própria comida, mas quando você experimenta, de fato, você vai sentir como verdadeiramente está aquela comida, amém? Então a vontade de Deus é que nós venhamos experimentar a vontade dEle de forma perfeita. Deus tem uma vontade perfeita para as nossas vidas, mas muitos de nós, infelizmente, não conseguem chegar a experimentar essa perfeita vontade de Deus. Essa vontade de Deus, ela acontece em 3 níveis, e muitos de nós aqui não conseguimos passar do segundo nível, que é a vontade agradável de Deus. A maioria de nós passa do primeiro nível, e depois eu vou explicar cada nível desse. A maioria de nós não passa do primeiro nível, mas vive um nível que não é o perfeito, é um nível agradável, mas não é o perfeito. No grego, essa palavra transformai-vos, ela é a palavra metamorfose, e a palavra renovai-vos ou renove é a palavra que fala da metanoia. E a metamorfose, que é a transformação da lagarta em uma borboleta, ela acontece basicamente em 3 fases, e é disso que o apóstolo Paulo está falando. Quando ele está falando transformai-vos, ele está falando metamorfose, tá? No original, é que na nossa tradução, metamorfose é usado em outra área,
é usada no estudo dos animais, dos insetos, mas não é aplicado à transformação de mente. E ali o apóstolo Paulo está falando que nós precisamos passar por uma metamorfose para poder experimentar a vontade de Deus, a boa, agradável e a perfeita. Então cada estágio da metamorfose é um estágio onde nós começamos a experimentar a vontade de Deus. E aí ele fala, olha, transformai-vos, metamorfose. E a transformação, ela começa com uma lagarta. Essa lagarta, ela é um ser que rasteja, ela olha o mundo de baixo para cima, né? Ela basicamente só se alimenta e só sobrevive, mas ela não consegue voar, ela não consegue enxergar coisas maiores, ela não consegue sair, às vezes uma distância de 1 metro, porque ela vive num mundinho. Ela é um ser que praticamente arrasta o seu ventre sobre a terra ou sobre a planta que ela está. Mas aí, essa lagarta, ela começa a passar por um processo de metamorfose. E ela, em um determinado momento da sua vida, ela entra num casulo. E nesse casulo, ela passa um determinado tempo. E nesse casulo, ela passa por um processo de transformação. E aí ela começa, então, em um determinado momento, romper com esse casulo. Ela força o casulo. Ela luta contra o casulo que ela mesma criou para poder ser transformada. E aí ela entra em crise. A palavra casulo no original grego é crisálida. Crisálida dá origem à palavra crise. Ela literalmente entra em crise, ela luta contra o casulo, ela começa a forçar as suas asas para poder romper o casulo. Quando ela começa a forçar as suas asas, ela começa a adquirir resistência, e vão se passando os dias, ela vai forçando e ela vai devagarzinho rompendo aquele casulo, e ela vai criando uma resistência física. E aí então, quando aquele casulo se rompe, as asas dela está pronta para alçar voo, porque já está bem resistente, bem firme. Então ela se transforma numa borboleta e ela voa, ela alcança lugares que são lugares altos. E é disso que Paulo está falando. Metamorfose. Precisamos passar pela metamorfose se quisermos viver a vontade perfeita de Deus. Porque ele está falando aqui no grego, a boa vontade é o agathos. É bom, não tem muita tradução, é bom. Mas o bom ele não é o ótimo, ele não é o perfeito. O bom é bom. Se eu pergunto, como é que você está? Estou bem, estou bom. Está tudo bem, está bom. Mas o bom não é o melhor, amém? O bom não é o perfeito, o bom não é o ótimo. Então a lagarta, no primeiro ciclo dela, a vida dela, ela pode se comparar à vida de um cristão que é bom, tá bom. Mas no segundo estágio, ela entra nesse casulo, ela entra nesse processo de transformação, e aí passa a viver uma vida agradável. Por quê? Eu vou explicar. Porque no grego, essa palavra dá um conceito de aceitável, dá um conceito de confortável. Então a pessoa vive num casulo, e no casulo você está protegido, você está confortável, você está bem, não corre risco, você não sofre nenhum tipo de perigo de predador, está confortável, é um lugar confortável. E tem muitos cristãos que não saem desse lugar confortável, não conseguem romper com esse casulo do comodismo, né, do conforto, e não conseguem viver uma vida perfeita. Então na metamorfose, o terceiro estágio é o estágio onde a borboleta, ela sai do casulo, e por um período de 1 ano, mais ou menos, dependendo da espécie, ela vai voar para vários lugares, vai ser apreciada e vai enxergar o mundo de cima para baixo. E o convite de Paulo aqui nesse texto, o convite do apóstolo Paulo nesse texto é dizendo o seguinte: vocês precisam passar por uma metamorfose para então experimentar a metanoia. A metanoia no grego é uma... Irmãos, eu já vou sair do grego e dessas coisas, tá bom? Eu vou pregar daqui a pouquinho. É só porque eu preciso passar isso aqui. A metanoia no grego não é só o arrependimento. A metanoia é uma mudança completa, de baixo para cima. É uma mudança total, uma mudança completa, tá? Então ele está dizendo exatamente isso aqui.
passem por uma metamorfose, para que vocês possam experimentar uma metanoia, porque essa metanoia vai te levar a experimentar a vontade de Deus, em 3 níveis: boa, agradável e perfeita. Apesar de que eu creio que aquele que experimenta a metanoia, ele realmente vive a vontade perfeita de Deus. Amém? Olha só, boa, agathos, é bom. Agradável, é aceitável, confortável. Mais perfeita no grego é teleios. É a mesma palavra, é a raiz da palavra que Jesus usou na cruz, quando ele disse, está consumado. Quando ele diz, tetelestai, ele está dizendo, está perfeito, está consumado. Eu vivi a vontade perfeita de Deus, está consumado. Isso é perfeito, é a vontade perfeita de Deus. Quando nós conseguimos cumprir o propósito de Deus, quando nós rompemos com esse casulo do comodismo, quando nós saímos dessa zona de conforto e rompemos com essa zona de conforto e lutamos e entramos em crise, mas rompemos com essa zona de conforto, então nós vamos mudar a nossa essência e vamos ser transformados por Deus e vamos alçar voos mais altos na presença de Deus. Amém? Deus trabalha em níveis. Quando você começa a ler a Bíblia, irmão, você vai vendo que Ezequiel capítulo 47, Deus está mandando o profeta entrar num rio que sai do trono de Deus, sai do templo de Deus, e aí Deus diz ao profeta assim, profeta, pega uma corda de medir e meça 500 metros e entra na água dentro, e o profeta mede 500 metros e entra, e aí a água dá pelo joelho, pelo tornozelo, e aí Deus diz, olha, meça mais 500 metros, ele mede mais 500 metros, e aí a água começa a dar na cintura, e aí ele diz para o profeta, meça mais 500 metros, vai entrando o rio adentro, e de repente é um volume de água que não dá mais pé, e o profeta se vê naquela situação, não tem mais aonde se agarrar, não tem mais como ficar parado de pé, porque ele vai se afogar. Então eu comparo isso que Ezequiel está tendo, essa visão lá em Ezequiel 47, a isso que o apóstolo Paulo está falando. Existem níveis, existe um nível onde você tem controle da sua vida, onde está muito rasinho e você nem experimentou quase nada, é a boa vontade. Existe um nível em que você tem a água pela cintura, mas essa água pela cintura ainda te dá o controle, você ainda tem o controle daquilo que está acontecendo, mas existe um nível que é o nível perfeito, e nesse nível você não tem mais controle, você perdeu o controle, você depende de Deus, você é sustentado por Deus, você é guardado por Deus, você é direcionado por Deus, você anda na presença de Deus. E poucas pessoas conseguem entrar nesse nível, poucas pessoas conseguem viver isso de Deus, sabe? Jesus, ele tinha, até os seguidores dele, ele classificou em níveis. Existia uma multidão que seguia Jesus, existia 70 homens mais próximos de Jesus, que Jesus envia esses 70 com a missão, eles curam os enfermos, eles expulsam os demônios, e existia 12 mais próximos de Jesus. Então são 3 níveis, é um nível de multidão, de pessoas que experimentam a boa vontade de Deus. Existe um nível aceitável, que é o nível das pessoas que estão um pouco mais próximas de Jesus, os 70, mas verdadeiramente os 12 é que viveram a perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo? E dentro dos 12 existe um outro nível. Existem os 9 que não aparecem muito depois que Jesus morre, mas existem 3 que são mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João. E dos 3 existe um que experimentou mais de Jesus, que é Pedro. Então são níveis mais níveis, vai afunilando. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Eu não quero ser muito técnico, eu quero que vocês entendam, para que eu possa chegar no ponto da mensagem, onde é minha oração, para que essa noite você possa ser impactado por Deus. Amém? Mateus capítulo 13. Vocês conhecem a parábola do semeador? Existem 3 tipos de solo, 3 níveis. Um solo, né, que é à beira do caminho. Existe um solo que está cheio de pragas. E existe um solo fértil, uma terra fértil.
A semente lançada que caiu à beira do caminho, o diabo foi lá, as aves roubaram a semente. Existe uma outra semente que caiu entre os espinhos, que são as preocupações da vida, sufocou aquela semente, ela não produziu, não houve produtividade. Mas existe uma outra semente que caiu em terra boa, e nessa terra boa existe mais um nível, 30, 60 e 100 por 1. E a terra boa é a perfeita vontade de Deus. E nessa perfeita vontade de Deus há uma produção, mas ainda ali há uma produção dividida em 3 níveis, 30, 60 e 100 por 1. Amém? Nesse texto que a gente leu aqui na hora do dízimo, Lucas capítulo 7, existem 3 níveis de bênção. Dá e dá-se-vos-á, e vocês vão receber uma boa medida, mas essa medida ela pode ser transbordante, ela pode ser sacudida e ela pode ser recalcada. Quem já trabalhou com saco, empilhando o saco, colocando trigo no saco, algodão no saco, como eu fui da roça, a gente sabe que sempre cabe mais um pouquinho no saco. Você coloca, o nível transborda, mas você sacode, abre mais espaço, você joga mais um pouquinho, e aí você soca. Quando você soca, abre mais espaço. E é disso que ele está falando. Existe uma medida de colheita. Nós colhemos a 30, 60, 100 por 1, ou se não numa medida transbordante, sacudida e recalcada. Deus trabalha com níveis. Jesus Cristo ensinou isso, que são níveis e que nós temos que buscar andar na perfeita vontade de Deus para poder usufruir desses níveis na presença de Deus. Lucas capítulo 15, Jesus vai contar 3 parábolas dentro do mesmo capítulo. Ele vai falar de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida e de um filho perdido. Jesus está falando de níveis ali, de pessoas, de seguidores. Ele está falando, olha, existem algumas ovelhas, e ali são 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor vai atrás, porque a ovelha não sabe se virar sozinha. Ovelha come erva venenosa, se o pastor deixar ela ali. Ovelha não sabe discernir, não conhece cheiro de lobo. Ovelha é dócil, se perde fácil, quebra a perna fácil. Ou seja, é um nível de dependência completa e total do pastor. Então, se uma ovelha se perder, tem que ir atrás, porque senão o lobo vai pegar ela. Mas é o nível da boa vontade. Ele é uma ovelha. Ser ovelha é bom, mas ser só ovelha não é bom. E aí ele conta, olha, mas também existe uma moeda. A moeda já é algo importante, já tem um valor. E aquela moeda fazia parte de um conjunto de 10 moedas. Quando se perdeu uma, o conjunto sofreu. E aí ele está falando, esse é o nível agradável. Pessoas que estão fazendo parte de um conjunto, que vivem uma vida que me agrada. E quando uma delas se perde, eu vou atrás, a mulher varre a casa até encontrar essa moeda. Mas é um nível agradável. Mas existe um outro nível, que um pai tem 2 filhos e um se perde. E aí já é um nível da perfeita vontade de Deus. Porque é um nível que você entende Deus não a partir mais da perspectiva de ovelha simplesmente, mas de filiação. Você sabe que você é filho de Deus. Você não é mais um pedinte na presença de Deus, você é filho. Você não é mais um mendigo espiritual, você pode tudo, porque Ele é teu Pai. Você sabe que você pode todas as coisas. Então, Jesus vai trabalhando dessa maneira, construindo, uma teologia na mente ali dos seus seguidores, mostrando para eles que nós precisamos constantemente estar buscando mudar de níveis. Quando Deus restaura Pedro em 3 níveis. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele disse, não conheço esse homem, não conheço esse homem, não conheço esse homem. O galo cantou. Quando Jesus foi restaurar Pedro, Jesus restaurou Pedro no mesmo nível. Ele disse, Pedro, tu me amas? E aí Pedro respondeu, sim, eu te amo. E Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, eu te amo. E por fim Jesus pergunta, mas Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus então leva Pedro de uma boa vontade à perfeita vontade. Ele fala, então apacenta minhas ovelhas. Sobre você eu estou dando um ministério pastoral, um ministério da igreja de cuidar das ovelhas. Deus estabeleceu, irmãos, a vontade dele em níveis. Desde o começo da história da humanidade, a adoração no templo, ela acontecia em 3 níveis. Quando Deus instituiu o templo, para que as pessoas fossem adorar e sacrificar, existia o átrio dos gentios,
Existia o santo lugar e existia o santíssimo lugar. Então são níveis. O gentil, ele experimentava a boa vontade de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a chuva vem sobre justo e injusto, a chuva vem sobre ímpio e para quem faz a vontade de Deus e quem não faz, a chuva cai sobre todos. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia, você sendo cristão ou não, você acreditando em Deus ou não, você experimenta a boa vontade de Deus. Não importa se você é gentil, se você é pagão, ou se você é judeu, ou se você é convertido, ou se você não é. Todos experimentam a boa vontade de Deus. Então existia o átrio dos gentios, eles experimentavam a boa vontade de Deus. Mas os judeus entravam um pouco mais no santo lugar. Ali eles experimentavam a vontade agradável de Deus, porque eles eram escolhidos de Deus naquele tempo. Mas só um experimentava a perfeita vontade de Deus, aquele que entrava no santo dos santos. E ali ele tinha experiências que nenhum outro tinha. E ele via coisas sobrenaturais. Tanto que ele entrava amarrado. Porque ele passava por um processo de purificação para entrar naquele lugar. Ele tinha que se abster de vários tipos de comida, não podia ter contato com pessoas. Passava por rituais e mais rituais para poder entrar naquele dia totalmente consagrado. Amarrava uma corda na perna dele, porque se ele morresse lá dentro, por causa do pecado, se Deus fulminasse ele lá dentro, ninguém poderia resgatá-lo. Então eles puxavam ele para fora pela corda. Mas aquele era o lugar perfeito. E não tem história de ninguém que morreu naquele lugar, amém? Porque no lugar perfeito ninguém morre, amém? Você só cumpre propósito. Deus estabeleceu, irmãos, na história, através dos tempos, Deus trabalhou com níveis. A história da restauração da humanidade. Preste atenção que essa mensagem é para você ficar prestando atenção mesmo, senão você vai se perder. Na história da humanidade, Deus trabalhou na restauração da humanidade em níveis. Quando Adão pecou, quando aconteceu tudo aquilo, então Deus começou um processo lá atrás de restauração da humanidade. Então Deus estabelece em um determinado tempo patriarcas. Ele escolhe um homem. Ele escolhe Abraão. E ele fala: Abraão, vem para o meu lado, porque eu vou fazer de você pai de nações. E Abraão experimenta a boa vontade de Deus, porque ele não adorava Deus. Mas Deus falou com ele, ele obedeceu. E o relacionamento de Abraão com Deus é um relacionamento onde Deus falava e Abraão obedecia. Mas Abraão nunca teve uma grande experiência com Deus. Abraão simplesmente sabia que Deus existia, ele obedecia, ele ouvia a voz, mas ele nunca esteve com Deus, ele nunca teve face a face com Deus. Ele teve com o anjo, ele experimentou alguma coisa, mas você percebe que ele viveu uma boa vontade. Mas depois de Abraão veio Isaac. Isaac é o filho da promessa. Isaac nasce na agradável vontade, já é fruto de uma promessa de Deus. Então ele nasce dentro da agradável vontade. E você percebe que Isaac, ele não tem muita luta. Isaac vive uma vida confortável. Isaac não tem grandes batalhas. Isaac tem uma vida simples e ele simplesmente usufrui daquilo que Abraão havia conquistado. Isaac então vive essa vida confortável e agradável. E você lendo a história de Isaac, você não vê muita coisa, porque Isaac estava dentro de um casulo. Isaac fazia parte de um processo, mas não era o processo final. Mas Isaac gerou Esaú e Jacó. E Jacó então ele rompe com esse casulo, porque ele luta desde o ventre da mãe para conquistar essa promessa, para ter essa promessa para ele. Ele engana o irmão, ele luta, ele batalha, ele rompe com esse casulo. Um dia, quando ele está em Peniel, na presença de Deus, e ele fala: Deus, daqui eu preciso sair agora dessa situação, desse casulo, eu preciso romper, porque eu preciso marcar a minha vida, a minha história, eu preciso mudar essa situação. E Jacó luta com Deus então em Peniel. Ele luta com o anjo, ele agarra o anjo, ele não deixa o anjo sair. Então Deus marca ele com a vontade perfeita e transforma o nome dele então de Jacó, de enganador, para Israel. Israel é a vontade perfeita de Deus. E encerra-se um ciclo, um tempo, um nível, e Deus começa a trabalhar na história da humanidade então de maneira diferente. Ele começa pela lei, que é boa. O apóstolo Paulo vai falar: a lei é boa. Ele começa pela lei lá em Moisés, e a lei ficou estabelecida por muito tempo. O apóstolo Paulo diz: a lei é boa porque ela trouxe direção, diretrizes. E aí Deus estabelece depois a graça onde nós estamos, que é uma época de conforto, é muito bom. Mas a vontade perfeita de Deus só se estabelece lá na Nova Jerusalém. Amém? Então nós vivemos esse tempo, nós vivemos no tempo da graça.
E a graça é uma época confortável, porque Deus não nos obriga a nada, porque Deus não força sobre nós nada. E nós vivemos tão confortáveis que nós aceitamos a Jesus, e nós erguemos a nossa mão e falamos sim para o Senhor, e mudamos então a nossa vida, mudamos alguns hábitos, alguns costumes, mas miseravelmente nós vamos levando a mesma vida. E nós nunca saímos desse casulo, nunca conseguimos participar dessa metanoia, porque o processo de metamorfose, ele fica no meio do caminho. Nós estamos dentro do casulo, nós estamos presos dentro do comodismo, do conformismo, vivendo uma vontade de Deus confortável e segura. E a gente não quer sair dessa segurança. Nós não queremos romper o casulo, porque nós não sabemos o que tem lá fora. Nós temos vontade de experimentar a vontade perfeita de Deus, mas para isso nós vamos ter que viver o novo. Para isso nós vamos ter que passar por uma crise, uma metanoia. Precisamos passar por essa crise, romper com aquilo que nos trava, que nos prende, para viver algo que nós não sabemos como vai ser. E poucos homens experimentaram, poucos homens viveram isso. E eu quero convidar você a viver isso. Eu quero convidar você a romper com aquilo que prende você no casulo. Sabe, às vezes a gente se segura, irmãos. Sabe, a gente se segura, nós temos uma vida confortável. Nós falamos assim, não, mas eu vou à igreja, eu participo dos cultos, eu trabalho na recepção, eu ajudo no culto infantil e até compro um pastel na cantina de vez em quando para ajudar os irmãos lá do centro de recuperação. Mas quando nós vamos para a nossa casa, nós estamos seguros, na nossa vida confortável, porque nós temos a nossa casinha própria, nós temos o nosso carro que está financiado, mas estamos pagando a parcela, ou está quitado e está bom. E nós temos os nossos filhos estudando em boas escolas, e aí nós nos seguramos no nosso conforto e falamos assim, não, eu não posso romper com esse casulo, porque se eu romper com esse casulo, eu posso experimentar coisas lá fora que me tiram essa segurança que eu estou sentindo aqui dentro. E aí entra dia e sai dia, entra domingo e sai domingo, e nós ficamos aprisionados nessa zona de conforto, e nunca experimentamos a vontade perfeita de Deus. Sabe, irmãos, mas quem quiser experimentar a vontade perfeita de Deus, vai viver uma vida que vai marcar a sua existência nessa terra. Pessoas vão ser tocadas, impactadas de maneira profunda através da sua vida. Você vai deixar um legado, e quando as pessoas se lembrarem de você, vão falar, olha, aquele homem, aquela mulher realmente impactou vidas, impactou gerações, impactou uma cidade. O movimento que ele fez foi tremendo, foi sobrenatural. Irmãos, eu falo isso porque eu tenho vivido esses dias de crise, porque todas as vezes que você entrega algo para Deus, Deus pede sempre algo novo. Você vive de níveis em níveis. Você pensa que você está na vontade perfeita de Deus, e aí Deus vem e fala, entrega mais um pouco, deixa mais um pouquinho aqui no meu altar. Vai viver um pouquinho mais sem essa segurança que você ainda tem, para que vocês possam experimentar um nível maior na minha presença. Eu me lembro que quando comecei o ministério pastoral, havia uma necessidade na igreja. Havia uma necessidade que alguém pastoreasse os jovens. Mas eu trabalhava sábado à noite, vocês sabem, eu tinha uma barraca ali na Feira Central de Sobá, na época muito bem movimentada. Me gerava na época, eu creio, irmãos, no mínimo assim, se fosse hoje, nos dias de hoje, né, transportando aquele valor daquela época para os dias de hoje, com certeza 10 mil de salário por mês, tranquilo, fora outros negócios que eu tinha. Eu tinha um ônibus que fazia exposição, eu tinha aqui, onde que é a Universal ali, tinha uma lanchonete, que hoje é o Safari, tinha casas alugadas, e eu vivia em segurança, eu vivia tranquilo, eu vivia bem, seguro. E eu falei, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade perfeita de Deus. E um dia houve uma necessidade na igreja, alguém precisava pastorear os jovens, tinha lá 12, 15 jovens. Eu levantei a mão e falei assim, eu sou esse cara, eu vou pastorear os jovens. Aí o pastor disse, só que você precisa largar o seu negócio, porque os jovens é sábado, e o seu negócio é sábado. Irmãos, eu larguei tudo, eu deixei tudo. Deus falou, deixa tudo.
Eu deixei tudo para fazer a obra de Deus. Fiquei 1 ano só trabalhando para Deus sem ganhar nem R$1 de salário. Acabei com o meu cartão, R$15 mil de limite. Acabei com o meu carro na obra. Fui sacrificando e Deus foi fazendo grandes coisas através da minha vida. Eu não estou pedindo para você fazer isso, amém? Talvez seu chamado seja outro. Talvez aquilo que Deus queira de você é outra coisa. Mas eu sei que eu me lancei na vontade de Deus para encontrar essa perfeita vontade de Deus. Nesse caminho eu passei muitas lutas, muitas dificuldades, muitas coisas aconteceram na minha vida, lutas, ganhos, perdas, dificuldades, épocas de ter bastante, época de não ter nada, sabe? Mas a vontade perfeita de Deus tem se estabelecido na minha vida. Eu tenho vivido dias onde eu tenho presenciado um agir de Deus muito forte, muito poderoso. E eu creio, a vontade de Deus está se estabelecendo na minha vida. Talvez aquilo que te segura não seja uma obra missionária ou realmente trabalhar como pastor no ministério, ou trabalhar como... Mas talvez aquilo que Deus está te chamando para fazer hoje é pequeno. Mas esse pequeno pode te levar à vontade perfeita de Deus. Então comece a se desprender desse casulo. Comece a quebrar esses fios de seda, porque o casulo é feito de fios de seda, que são altamente resistentes. Você sabe que a lagarta que produz a seda é altamente resistente. Mas é justamente essa crise que nós vivemos, quando nós começamos a romper esse casulo e arrancar esses fios que nos prendem, que nos levam para a boa vontade e a perfeita vontade de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sabe, o convite do Senhor essa noite é para que a gente possa experimentar essa perfeita vontade de Deus, para que a gente possa sair desse nível de segurança, um nível onde nós ficamos medindo se nós vamos falar de Jesus ou não vamos falar de Jesus, um nível onde que nós estamos preocupados com o que estão pensando de nós, um nível em que nós estamos preocupados se nós vamos ofertar alguma coisa para Deus e vai nos fazer falta, sabe? Eu louvo a Deus pela vida do Neto, não costumo fazer isso, mas o Neto ganhou 7 hectares de herança, irmãos, 7 hectares, e tinha uma parte dessa herança que precisava ser tirada ainda para a parte do fundo, onde tinha um riacho, então tinha que descontar uma outra parte. Quando pediram se o Neto, quando ia medir a chácara, ia descontar da nossa parte também, dos 3 hectares que ele doou, ele falou, não, da igreja é livre. O Neto ficou com 3 hectares e nós com 3 hectares, ele doou 50% de tudo que ele ganhou de herança. E eu louvo a Deus porque eu sei que Deus vai abençoar o Neto tremendamente, porque ele fez a vontade de Deus. Às vezes, irmãos, é isso que nos prende, sabe? É uma segurança financeira. Às vezes o que nos prende é uma segurança, às vezes, emocional. E Deus está falando, larga isso, sabe? Para com isso. Abandona esse medo, abandona esse preconceito, abandona isso e vai viver a minha perfeita e agradável vontade. E quando você olha para a Bíblia, você vê os homens de Deus como Moisés, que era um homem que teve um encontro tremendo com Deus, e um dia ele, estando na presença de Deus, era o único no meio de 1 milhão de pessoas que falava com Deus. Deus ouvia Moisés, Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés, e Moisés falou, isso aqui ainda está agradável, o povo que está lá embaixo está vivendo a boa vontade do Senhor, porque tem recebido através da minha vida, mas eu ainda estou numa posição confortável. Deus, eu quero ver a tua face, eu não me contento somente em ouvir a tua voz, mas eu quero ver a tua face, eu quero entrar na perfeita vontade de Deus. E aí Deus fala, impossível, ninguém pode me ver e sobreviver, mas eu vou deixar você experimentar, eu vou passar por trás de você, de costa, e você olha, e você vai me enxergar. E Moisés olha para Deus e o rosto dele se transfigura, e fica reluzente, e ele experimenta a perfeita vontade de Deus. E Moisés é arrebatado para a presença de Deus um tempo depois, e Moisés aparece no monte da transfiguração, ele e Elias conversando com Jesus. Perfeita vontade de Deus. A gente vê, irmãos, esses homens, esses profetas. Você pega a história, leia a história do profeta Eliseu. Ele recebeu o cajado de Elias. Ele poderia se conformar com aquela unção que ele recebeu, né, de ser o segundo, dar continuidade no ministério profético que estava sobre Elias. E quando ele percebe que Elias vai ser arrebatado, ele chega e fala assim, Elias,
você viveu na vontade agradável de Deus, você obedeceu, você vai ser arrebatado por Deus, mas eu quero viver a vontade perfeita de Deus, me dá a unção dobrada, eu não quero só o que você tem, eu quero o dobro do que você tem. E aí, Elias fala assim, ó, se você pegar minha capa no final do arrebatamento, você vai receber aquilo que você pediu. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que Eliseu realizou o dobro de milagres que Elias realizou. Ele teve realmente um ministério que fluiu na perfeita vontade de Deus. Se você pegar a história de Paulo, se você pegar a história de João, se você pegar a história desses apóstolos, você vai viver, você vai presenciar, você vai ver que eles viveram a perfeita vontade de Deus. A Bíblia lá em Hebreus diz que esses homens não eram dignos, a terra não era digna do sangue desses homens, a terra não era digna de receber o sangue desses homens. Tamanho era um nível de presença de Deus na vida deles, tamanho era a vontade perfeita de Deus sobre a vida deles, que o sangue desses homens, a terra não era digna de receber. Sabe, nós precisamos começar a sair dessa zona de conforto, irmãos. Nós precisamos sair dessa mesmice, precisamos começar a romper, sabe, esses fios de seda que nos aprisionam e viver a perfeita vontade de Deus. Eu não sei como está a sua vida. Pastor, estou tranquilo, tá bom. Então, meu irmão, começa a entrar no casulo. Que no casulo Deus vai gerar uma crise na sua vida. Essa crise vai te levar ao voo mais alto. Pastor, eu estou no casulo faz 10 anos. Eu entrei e não consigo sair. O que eu faço hoje eu já fazia 10 anos atrás. Eu não mudei nada, minha vida não mudou nada. Minha vida é uma mesmice. Eu vou domingo após domingo na igreja e nada muda na minha vida. Eu estou aprisionado nesse lugar faz muitos anos. O convite de Jesus hoje é: comece a romper com esses fios de seda que te prendem nesse casulo. Se debata, sabe, irmãos? Comece a fazer força. Comece a fazer exercício dentro desse casulo, exercício espiritual. Comece a orar. Começa a orar dentro desse casulo. Fala a Deus. Começa a levantar de madrugada e orar. Começa a levantar de madrugada e fazer um clamor. E fala: Deus, eu não quero mais viver dentro desse casulo. Deus, eu quero alçar voos mais altos. Deus, eu quero sair desse lugar. Esse espaço não foi feito para a minha vida. Eu quero romper, eu quero sair desse lugar. Eu quero voar mais alto. E Deus vai começar a te dar força. E você vai começar a se fortalecer. E você vai começar a romper com aquilo que te prende. E logo, logo você vai começar a voar na presença de Deus. Amém? Mas a decisão é sua. A força que tem que fazer é você. O processo para romper é você que tem que começar ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Quero orar com você que quer viver essa perfeita vontade de Deus. Quero orar. Porque Deus tem dado oportunidades, amém? Preste atenção, todos os dias Deus está nos dando uma oportunidade de viver a vontade perfeita de Deus. Preste atenção, existia um jovem rico. E esse jovem rico vivia uma vontade de Deus muito agradável. Um dia esse jovem rico chega até Jesus e fala assim: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus então diz para esse jovem rico: obedeça aos mandamentos e você vai viver a agradável vontade de Deus. Ele disse: isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E aí Jesus sobe o nível com ele. Jesus diz assim: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois você me segue. Jesus estava dizendo para ele: você quer viver a perfeita vontade? Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa para poder me seguir. Porque obedecendo os mandamentos, você vive só na agradável vontade. Mas você quer viver a perfeita vontade, se livre de tudo que te aprisiona e me siga. Quando Pedro, Tiago e João estavam no Getsêmani, Jesus estava orando, e ele estava na perfeita vontade de Deus. E ele estava dizendo: Jesus, Deus, se possível afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim, mas se o Senhor não afastar, que seja feita a tua perfeita vontade. E Jesus orando, então Jesus convida os três, Pedro, Tiago e João, e fala: venham, orem comigo, participem da perfeita vontade que eu estou vivendo, venham aqui, participem junto comigo. Mas eles estavam dormindo. E Jesus insiste, Jesus volta a orar:
lágrimas, gotas de sangue, suor, sangue começa a sair. E aí Jesus volta aos discípulos, fala: venham aqui comigo, comecem a experimentar também junto comigo a perfeita vontade de Deus. E esses discípulos estavam dormindo. Irmão, talvez você esteja dormindo. Talvez você esteja apegado em alguma coisa. O jovem rico estava apegado a dinheiro. Talvez você esteja apegado ainda em alguma coisa que te dá segurança. Isso te impede de viver a perfeita vontade de Deus. Talvez você está ainda com sono espiritual, dormindo. Isso te impede de viver a perfeita vontade de Deus. E o chamado de Deus para as nossas vidas essa noite é romper com isso, amém? Amém? É romper, irmãos, para a gente viver a perfeita vontade de Deus. Amém? Deus quer te levar a lugares mais altos, a experiências novas, inéditas, para que você possa andar em novidade de vida. Amém? Só você, irmão, que quer viver essa vontade, vem aqui, vamos nos espremer, mas nós vamos orar. Vem aqui na frente. Só você que quer viver essa vontade perfeita de Deus. Só você que quer isso para a sua vida. Com isso você vai estar dizendo essa noite ao Espírito Santo: Senhor, eu estou rompendo um fio aqui. O primeiro fio eu estou rompendo. Eu estou rompendo o primeiro fio do meu casulo. Só você que quer viver essa vontade perfeita, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Chega aqui mais perto aqui, gente. Vamos juntar aqui, mais para frente, mais para frente. Meu irmão, é só você que quer mesmo, porque Deus pode gerar uma crise aí para te levar, hein? Deus pode gerar uma crise para você romper esse casulo. Só você que quer viver essa vontade, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar. Vem no corredor mesmo, se não dá. O fato de você ter se levantado do seu lugar já mostra que você rompeu um fio aí. Uma coisa começou a romper. E eu creio, Deus vai começar a transformar. Deus vai começar a transformar. Deus vai começar a mudar. As coisas na sua vida vão começar a ser transformadas. As coisas na sua vida vão começar a passar por um processo de metamorfose. E uma metanoia vai se estabelecer na sua mente. Você vai começar a entender o reino. Você vai entender coisas espirituais. Você vai começar a ter revelações. Você vai começar a ter revelações proféticas. Você vai começar a ter revelações do Espírito. Algo de sobrenatural vai começar a acontecer na sua vida. E você vai dizer: Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E as pessoas vão começar a chegar perto de você e vão dizer: eu quero o que você tem. As pessoas vão chegar perto de você e vão começar a chorar, e vão começar a se quebrantar, e vão começar a abrir o coração, e você vai experimentando a perfeita vontade de Deus. E quanto mais você experimenta, mais alto você quer ir. Quanto mais você voa, mais alto você quer voar. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você busca, mais você vai querer buscar. E as coisas vão começando a se transformar na sua vida. Chorianda la candará, chorianda la candará, chorianda la chorianda la candará, chorianda la candará, chorianda la candará, choricanda lá, chorianda la candará. O Espírito Santo está falando que algumas pessoas aqui estão rompendo o primeiro fio. Estão rompendo o primeiro fio. Mas algumas pessoas já estão saindo. Oh, aleluias! E você vai começar a experimentar coisas novas. Você vai começar a experimentar coisas do Espírito que você nunca experimentou. Você vai começar a orar e você não vai conseguir parar. Você vai começar a orar e você não vai conseguir parar. E onde antes faltavam palavras, agora vão vir palavras. Vão vir palavras. E essas palavras vão começar a mudar, a mudar, a mudar, a mudar. E você não vai mais orar a sua vontade, você vai orar a vontade de Deus. Porque na perfeita vontade você não tem mais vontade. Você vive a vontade perfeita de Deus. Porque nesse nível você não vive mais para você, você vive para o reino. Nesse nível você não anda mais com as suas próprias pernas, você anda nas asas do Espírito. Oh, nesse nível é o nível que Jesus apresentou a Nicodemos. Ele falou: aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento, eles não sabem de onde vêm e nem para onde vão, porque eles vivem a minha vontade, não mais a deles. Preste atenção, nesse nível
Você não tem mais livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio já foi crucificado na cruz do Calvário. E você só tem uma escolha. Você só pode tomar uma decisão: fazer a vontade de Deus. Chorianda lacandarás, orianda lacandarás. Espírito de Deus, sopra nesse lugar, Deus. Sopra, Deus, nesse lugar, Senhor. Começa essa metamorfose aí, Deus. Começa essa mudança. Começa essa transformação. Vai transformando, vai mudando. Vai fazendo uma metanoia, Senhor. Vai tirando essa mente carnal e coloca uma mente espiritual. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós vamos começar a colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Nós vamos começar a profetizar e a nossa palavra vai gerar vida aonde existia morte. A terra seca vai começar a chover sobre ela. Aquilo que não produzia vai começar a produzir. Preste atenção na última coisa que eu vou te falar. Preste atenção, baixa um pouquinho, preste atenção. Somente a borboleta reproduz. A lagarta não tem poder para reproduzir. Ela não coloca ovos. A unção da reprodução, da continuidade, está sobre a borboleta. É só no nível perfeito que você pode reproduzir. É só no nível perfeito que você pode frutificar a 100 por 1. É só no nível perfeito que você vai ser pai de gerações. É só no nível perfeito que você vai deixar um legado de filhos espirituais. É só no nível perfeito. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos mais viver só na vontade agradável do Senhor. Senhor, nós essa noite, nós queremos liberar essa palavra sobre as nossas vidas. Nós queremos sair do casulo, da zona de conforto, do comodismo e queremos alçar voos mais altos na Tua presença. Aleluias! Dá uma salva de palmas para